Amém, irmãos? Quero que a igreja abra sua Bíblia agora em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus, todos acharam. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, os levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este aqui até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Pode sentar. O tema dessa mensagem, irmãos, é Jesus está no barco. Podemos entender que quando Jesus ele está no barco, ou seja, na nossa casa, na nossa vida, é para se entender que é para estar tudo bem, é para estar tudo sob controle. Mas é o que nós vamos entender, compreender que não é bem assim. Mesmo Jesus no barco, mesmo Jesus no controle das nossas vidas, mesmo Jesus sendo, aleluia, o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, nós vamos passar por adversidade. Mesmo sendo cristão, mesmo sendo crente, aleluia, nós vamos passar por adversidade. Amém? Então é o que nós vamos entender nessa mensagem, que o Espírito Santo, ele renova essa palavra nessa manhã, tão conhecida de todos os pregadores, de tantos pregadores. Mas hoje ela vai renovar na nossa vida, e nós vamos tirar lições para que nós possamos ganhar no meio da tempestade, no meio dessa adversidade, no meio de toda a turbulência em que nós estamos sujeitos a passar. Então hoje, o Senhor, ele quer nos chamar a atenção para pontos negativos e pontos positivos para cada um de nós. Amém? Então, para compreender essa mensagem assim, de forma bem mais profunda, nós não podemos ficar só aqui nesse versículo que nós lemos. Temos que andar um pouquinho para frente, um pouquinho atrás. E lá no capítulo 3, e no versículo 13, a Bíblia fala a respeito de um momento muito importante que houve antes de tudo isso. E esse momento muito importante para os discípulos era a eleição, era a escolha. Era o momento onde Jesus deixou para apresentar
uma surpresa que eles não esperavam. Muitos discípulos estavam ali junto com Jesus. Começou com 12, depois foi para 70, depois foi 72, né? Foi se multiplicando. E aí, mas dentro desses povo, dessa multidão, desses discípulos que acompanhavam Jesus, Jesus escolheu 12. E esse foi o momento exato aonde fala aqui no versículo 13: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou os 12 para que estivesse com ele e mandasse a pregar, para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Amém? A princípio, nós entendemos que depois da escolha, quando Deus quer escolher você, a mim, aqueles que Ele deu delegou algo para fazer, entregou uma responsabilidade, Ele também se preocupa em capacitar, se preocupa em trazer para aqueles escolhidos, para nós escolhidos, aquele ensinamento, aquela autoridade, aquilo que não está no nosso alcance, porque a unção nós buscamos, o conhecimento nós buscamos, mas o poder vem de Deus, o poder do Senhor. Cada vez que nós nos esforçamos, cada vez que nós fazemos o querer de Deus, a vontade de Deus, Ele vai achando graça em nós. Ele vai achando em nós aquela razão para que Ele venha nos encher mais e mais. Porque daí para frente, você vai entender que por Ele estar já nessa metade do caminho, com essa autoridade, com esse poder, com toda com essa teoria, que isso ali tudo era uma teoria ainda. Jesus, eis que vou te dar, quando você vai para a faculdade, quando você vai para uma medicina, quando a pessoa vai se tornar um juiz, um delegado, vai se tornar um doutor, um promotor, ele aprende tudo como foi ensinado, como Jesus ensinou. Mas e a prática? A prática era a que já estaria aos discípulos a começar por uma prova. E a prova nós lemos lá no versículo 35 do capítulo 4, que depois nós vamos chegar lá. Mas então, até lá, nós também aprendemos, e os discípulos também aprendeu, que quando você está escolhido, está na seara, está já trabalhando, ou já está ali somente assessorando o mestre, como os discípulos estavam, assessorando ali o mestre, eles aprenderam que na caminhada, na seara, nessa chamada, tem perseguição, tem afronta, tem luta, não tem? Tem, glória a Deus, acusações. E no versículo 22 do capítulo 3, nós vemos que os escribas tinham descido de Jerusalém e dizia: tendes Beelzebul, e pelos príncipes dos demônios expulsa os demônios. Ou seja, quem que estava acusando? Não era qualquer pessoa, não era qualquer um leigo, não era um demoniado, era um conhecedor da lei, da palavra, da Torá, das leis, que praticava. Então esse veio acusar Jesus, esses e outros, como os fariseus, e outros como os herodianos.
herodianos, e outros sacerdotes, e outros que, na caminhada de Jesus, ali no ministério dele, no tempo curto dele, ele não teve paz. Ele teve muita fome. Ele era a própria paz, a própria graça. E ele transmitia essa paz e essa graça, mas vinha turbulência. Nós podemos ser de paz, nós podemos estar transbordando da graça de Deus, mas nós sabemos que nessa caminhada nossa, até a vida de Cristo, nós não vamos desanimar, porque nós também vamos ser apontados, afrontados, até mesmo acusados, mas o Senhor, aleluia, Ele está no comando e no controle, como Ele esteve ali. E Ele mesmo explicou isso aí. Por acaso, aqui, no versículo 23, e achando-se, disse, e chamando-os a si, disse-lhe por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Ele não deixou barato. Jesus explicou para eles como que pode um reino lutar contra ele mesmo. Então, se o reino se divide contra si mesmo, tal reino não pode subsistir, né? Ele vai ser derrotado por eles mesmos. Ou seja, os inimigos não vão poder, não vão precisar nem guerrear contra aquela casa dividida, porque ela mesma ali está se matando um ao outro. Então Jesus falou: isso não procede, isso não é verdade. Então aqui, glória a Deus, nós vamos vendo que Jesus, ele vai passando por cima de todas as pedras que foram lançando pelo caminho dele, e os discípulos também aprenderam. E é o que nós também temos que aprender, irmãos. Nós temos que aprender, porque aqui vamos agora para o capítulo 4, versículo 26, aonde Jesus fala. Ali Jesus estava o quê? Nessa caminhada dele do monte, aonde ele tinha dado a autoridade, já tinha feito a escolha, e tinha dado a autoridade para os discípulos como poder, unção, dons para eles. E eles já estavam passando por todas essas afrontas, e Jesus falou várias parábolas que eu não vou mencionar aqui. Mas essa parábola da semente é importante até nós chegarmos ali onde nós lemos. A parábola da semente dizia: o reino de Deus é assim como um homem lança a semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse, crescesse, e não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois as espigas, e por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegando a ceifa. Que os discípulos aprenderam com essa semente? A semente, enquanto ele estava arando o terreno, era ali, chegando aquela multidão, era a palavra, era a libertação, era o povo sendo ali alcançado, para que ele lançasse essa semente. E essa semente, por parábola, ele disse: você planta, você dorme, acorda, você esquece, até mesmo porque você plantou ali, porque você confia na natureza, você confia na terra, você sabe que ela vai fazer a sua parte, o seu trabalho, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai, a semente
e esse fruto vai ser arrancado, esse fruto vai ser colhido. Então a colheita é o espírito, é a alma, é para onde nós vamos, é para onde Deus ele está preparando um novo céu, uma nova terra para o seu povo, para a sua igreja. Então, ele contou essa parábola, explicou essa parábola e continuou a sua jornada, porque ele não parava por nada, por pedrada, por disse-me-disse, ele não parava por problema que viesse, ele solucionava o problema. E ele quer, e que nós aprendemos com o mestre, ele quer que nós sejamos assim também, fortes, como Deus disse para Moisés, para Josué, seja forte, seja corajoso, porque eu estou com você. Porque se Jesus está no barco, como disse no tempo, se Jesus está no barco, irmãos, nós vamos avançar. Nós vamos também usar a autoridade que nos deu. E expulsar, se for questão de expulsar, de repreender, até mesmo de avançar com a nossa semente, porque todos nós temos uma sementeira. Temos nas nossas mãos a semente. Aleluia. Cada um com a sua chamada, com a sua semente, ele quer que você avance, que você lance. Ele está no lar, ele está na sua vida, ele está na sua casa, ele está nas suas causas, nas suas questões de vento e temporal que possa se levantar. Mas ele está no comando e no controle de todas as coisas. Mas aí vem uma outra parábola tão importante quanto essa que eu disse, que era da semente. Vem a parábola do grão de mostarda. E dizia que assemelharemos o reino de Deus. Ou que aqui a parábola representaremos. Aqui é duas perguntas. Aqui assemelharemos ao reino de Deus. Ou com que a parábola representaremos? É como um grão de mostarda que quando se semeia na terra é o menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. E cria grandes ramos, de maneira que as árvores do céu podem alinhar-se e debaixo das suas sombras. E com muitas parábolas tais, lhe dirigia a palavra, segundo o que podia compreender. E sem a parábola, nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Vamos à primeira pergunta. Primeiro, o Senhor coloca outra parábola, colocando aqui a parábola do grão de mostarda. Pela semente, o tamanho das sementes, ela é considerada a menor de todas as sementes. Então Deus, Ele coloca em nós, Ele coloca na sua igreja, Ele coloca nos seus discípulos, coloca nos cristãos, uma semente, como eu disse, todos nós temos semente, nós vamos semear, nós vamos plantar. Nós temos essa autorização, essa autoridade, esse legado, nós temos esse ID de Deus. Mas Ele deu uma sementinha, que é para nós, é o nosso alimento. Nós vamos trazer dentro de nós esse alimento diário, essa semente que é comparando o grão de mostarda. Então, esse grão de mostarda é a nossa fé. E ele coloca esse grão de mostarda e ele diz, olha, se você tiver uma fé desse tamaninho, você pode visualizar o tamanho que ela vai se tornar com
crescer, que tamanho ela vai ficar. Então, a nossa fé, ela é medida. Aleluia. Ela pode alguém não dar nada pela sua fé. Mas Deus, Ele tem um termômetro. Ele mede. Ele sabe. Nós não podemos julgar a fé de ninguém. Mas Ele sabe o que está dentro do seu coração. Ele sabe quando você tiver que tocar nesse botão de dispositivo, né, da fé. Você vai tocar aí, ativar, e ela vai assim germinar. Ela vai germinar, ela já foi plantada dentro de você. Você é a terra. Eu sou a terra, nós somos barro. Ele é o oleiro. Então, essa semente foi lançada em nós. Então, ele foi falado. Ele falou para os discípulos: olha, você não compreende muita coisa. Estou falando que eu estou pouco tempo aqui. Eu vou ficar pouco tempo aqui. Mas vocês não entendem que está perto. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou voltar. Mas quem vai prosseguir, quem vai dar continuidade a essa missão, a essa obra, são vocês. Então, para isso, é necessário que cada um cultive a sua semente, cultive a sua fé, cultive, porque vocês vão precisar dela. Amém? Então, para a gente entender o tamanho, não importa, a sua fé, você pode até dizer assim: minha fé, eu mesmo me incomodo porque a minha fé ela é muito pequena. Mas se ela é pequena a ponto de fazer um grande milagre quando você precisar, uma grande cura, resolver algo, porque pela palavra que você lançar, pela autoridade, na oração que você lançar, você vê que você, aleluia, não é o tamanho da fé, não é o tamanho do grão dessa semente. É a sua atitude de fé que vai resolver. É a sua realmente atitude de usar essa ferramenta em que você tem nas suas mãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois bem, chegamos aqui na parte aonde eles entraram para uma prática. Tudo isso aqui que eu falei, que passou nas parábolas, as duas parábolas que eu li, então, tudo foi uma grande aula. Foi uma grande palestra de Jesus no pé do ouvido dos discípulos, porque ele queria trazer mais um doutorado, trazer mais assim, uma visão extensa para aqueles discípulos na hora da prática. Mas nós podemos ver que pelo que aconteceu dentro daquele barco, nós podemos ver que Jesus ele ficou furioso quando ele foi acordado. Por quê? Porque tudo que ele ensinou, tudo que ele falou, eles não colocaram em prática. E quantos de nós cometemos os mesmos erros? Por isso que eu falei, vamos analisar os pontos positivos e o ponto negativo. A palavra do Senhor, ela nunca é demais. Quantos hoje, se você entrar na rede social, quantos pregaram ontem essa palavra? Quantos vão pregar amanhã? Quantos? Você escolhe assim, e a palavra não é igual ao que eu estou falando. O Espírito Santo usa de cada um de uma maneira, mas que a palavra vem falar em nossos corações, nos dá lições, nos dá realmente, aleluia, a direção e mostrar onde nós podemos desviar do erro. Desviar enquanto nós podemos, porque nós estamos aprendendo com o erro de quem estava juntinho de Jesus, pertinho dele. E Jesus não esperava esse alvoroço dentro daquele barco. Quantos muitos escabelam, esquece até mesmo que é crente, esquece até que eu já participei de cena
de que quando o negócio aconteceu na casa, eu falei, misericórdia, será que esse povo é crente mesmo? Porque o negócio é sério. Gritos, choro e outras mais. Esquece de orar e de repreender e mandar que o mal vá embora. E às vezes nós somos assim. Mas glória a Deus que nós temos essa bússola para nos orientar e nos chamar a atenção quando é tempo. Então, Jesus, quando Jesus foi dormir, foi descansar ali naquele, que ele também tinha direito, né? Naquela almofadinha que a Bíblia fala, lá na polpa do barco simples, não era um Titanic, não era um barco, aquele barco, sabe? Mas se fosse um Titanic, e Deus tocasse o dedinho dele lá, não ia afundar? Não ia acontecer como aconteceu? Por causa da soberba do homem. Mas aqui não. Aqui foi prova de Deus. Aqui foi prova de Deus. Foi provando a fé. Ele tinha acabado de falar que ele te deu uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas essa fé, quando ela é ativada, quando ela é acionada, quando ela é vivida, ela cresce, ela vira uma árvore, ela vira uma bomba atômica na nossa boca, na nossa mão, nos nossos pés, porque nós conseguimos, aleluia, detonar com o nosso adversário através da fé. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, Jesus trabalhou o dia todo, foi para o monte. Eu, quando vou para o monte, eu chego exausta, porque eu dou 7 voltas, 14 voltas, 21 voltas, depende do dia, e eu chego realmente fisicamente cansada. Jesus era homem, e 100% homem, 100% Deus, mas ele deixou a sua divinidade ali para poder mostrar. Ele veio em carne, então ele viveu em carne e tudo, aleluia, ele estava ali vivendo, fazendo como nós sentimos as aflições na carne, o cansaço, o sentimento. Jesus chorou, e chorou. O choro de Jesus foi tão profundo que saiu uma xícara de sangue pelo seu corpo. Mas aí Jesus, ele vai dormir, ele vai descansar, porque o dia dele foi um dia exausto, foi um dia de muita cura, muita libertação, muito ensinamento, e ele deixa ali o barco ali na mão dos discípulos. Já estão aptos, já estão prontos, já consegue remar esse barco, consegue chegar a um destino onde ele falou que iria. Mas aí o que acontece? Metade do percurso lá, o vento, a natureza se revolta. Mas quando você vai estudar no que está lá nos históricos, né? Nos históricos, a ciência, a geografia da época, e de agora também, né? Não precisa ser só na época que isso acontece mesmo. Você vê que o Mar da Galileia, ele estava situado entre montanhas. O Mar de Tiberíades, Galileia, e mais 2 nomes que tem que eu esqueci agora, que é dar o mesmo mar. Não é outros mares, é o mesmo. Eles eram cercados de montes, e por uma determinada ocasião lá o vento se revolta. E o vento se revoltou nessa mesma hora que Jesus estava com o discípulo no barco. Jesus não sabia? Jesus não sabia que isso ia acontecer? Ele não podia falar para o mar lá, mar, vento, aquieta, eu estou aqui, viu? Chega.
Não. Jesus deixa correr, deixa a natureza correr. E isso, irmão, serve de lições. Nós temos que tirar algumas lições. E isso serve de lições para nós, para saber que nós somos crentes. E muitas das vezes tem crente que não entende a palavra, não compreende e fala, mas por que o Senhor permitiu que isso acontecesse no meu barco, na minha casa, da minha saúde, do meu trabalho, isso, daquilo outro? É porque Ele te ama, é porque Ele quer provar sua fé, é porque quando Deus faz e fala e manda, ninguém se discute o porquê. A gente somente vive, obedece e ativa a nossa fé novamente, porque, aleluia, nós sabemos que com Deus não se perde, ganha. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa experiência aqui que eles viveram, que nós não vamos viver, porque nós estamos aqui lendo e vamos, glória a Deus, vamos aprender no momento certo a aquietar a nossa alma, aquietar as nossas emoções, o nosso sentimento, aquietar a nossa mente, para que nós venhamos ter um raciocínio, lógico, um raciocínio espiritual, para quando o Senhor falar, faça, haja, quieta, afasta, avance, e nós termos a coordenada do Senhor. Aleluia. No momento em que esse vento soprou e eles ficaram perturbados, né? Eles ficaram aterrorizados. Então nós vemos aqui, versículo versículo aonde o vento 37, né? E levantou-se um grande temporal, e o vento subia, e as ondas por cima do barco, de maneira em que já se enchia as águas. E quando as águas sobem muito, ela realmente tende a afundar o barco. Qualquer coisa, né, que tiver, vai se afundar. Então, a primeira lição de tudo isso aqui, que nós aprendemos com essa mensagem, é que Jesus está no barco. Então, Jesus está no barco, eu aprendo o seguinte, que nós não estamos isentos de passar por provações, por ventos da adversidade da vida, mas que Ele está no barco. Jesus havia ensinado o que fazer sem precisar acordar Ele. Era o que Jesus esperava, mas não fizeram assim. Mas que nós podemos fazer melhor, fazer diferente. Nós podemos sim. Parece que Jesus está dormindo, mas Jesus não está dormindo porque morreu, ressuscitou e Ele é Deus. E Ele continua sendo Deus. Então Jesus hoje Ele está trabalhando. Se Jesus está trabalhando, Ele está ocupado, Ele está de alguma forma nos deixou de molho, e alguma coisa, alguma zica vai dar, mas não é hora de aterrorizar. É hora de usar as ferramentas que Ele nos deu. De usar a autoridade que Ele nos deu. Qual foi a autoridade que Ele deu? Poder sobre os enfermos, sobre os demônios, e até mesmo se Ele ousasse a falar ao vento, ao mar, e aquietar sua alma, seria diferente. É o que Deus espera de nós também hoje. E vamos indo aqui na segunda lição que Deus, aqui no versículo 39. E eles, despertando, repreendeu imediatamente, né? Jesus repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta, e o vento aquietou. Essa segunda lição aqui, irmãos, a gente vê aqui que na hora de se agir, que era onde eles tinham que usar autoridade, eles foram chamar Jesus. Eles desesperaram,
E eles falaram lá: não te importa que pereçamos, como é que o Senhor consegue dormir numa ventania dessa, numa turbulência dessa, e o Senhor consegue dormir e nós estamos afundando. Quando eu estava estudando a mensagem, eu pude entrar assim num cenário espiritual, e aí eu imaginei Jesus manso e Jesus bravo. E Jesus bravo se levantou, porque, irmãos, não tem uma coisa terrível de que você está num sono tão tranquilo, está até recebendo revelação divina, recebendo profecia. Deus estava falando com ele com Deus, e veio aquele monte de discípulos em cima dele, sacudindo Jesus. E nós, eu mesmo não gosto de acordar assim meia no tranco, amém, no grito. E Jesus levanta bravo. Jesus levanta bravo com o vento, com a tempestade, com a água, com o mar, não. Jesus levanta bravo com o discípulo, porque ensinou, porque o que adiantou. E aí, Jesus faz primeiro o que tem que fazer: resolver o problema. E é isso que Jesus faz. Irmãos, vamos trazer para a nossa vida essa lição. Jesus, ele vai resolver o problema, mas depois ele vai resolver com você. Depois ele vai te chamar no pé do ouvido e ele vai resolver com você. É assim que se faz um mestre. Amém? Porque ele não quer que você... Porque dessa vez ele estava no barco, e quando ele não estiver? E era isso mesmo que ele estava dizendo sobre linhas. Entre linhas. E quando ele não estiver? E quando eu for ressuscitar? E quando eu estiver deixando a igreja com vocês? Quantos vocês vão fazer? Vão deixar afundar? Então Jesus, ele traz esse legado para a igreja, para os discípulos, para nós hoje. Nós não podemos ficar desesperados. Nós temos que ter autodomínio e controle. Domínio próprio. Lá em Gálatas. Olha, outra coisa, irmãos, que é bom lembrar, que quando Jesus ele escolheu os discípulos, ele escolheu homens totalmente diferentes um do outro. Se você for olhar, estudar a vida, a história, o que alguns já escreveram sobre Pedro, João, todos os discípulos que estão aqui escritos, os nomes dele, você vai ver a índole, o caráter, a personalidade, e você pontua dois extremos, Pedro e João. Pedro totalmente ignorante, sangue no olho, resolvia na espada e na boca mesmo, tinha queixo duro, ignorante. Mas João, amoroso, a ponto de deitar no peito de Jesus, totalmente diferente. E o outro? E Judas, totalmente falso, mentiroso, enganador, estava ali, mas Jesus não sabia, escolheu ele. Escolheu. Então, não importa quem Deus escolheu. O resultado, Jesus fez a parte dele. A palavra está fazendo a parte. Nós estamos na caminhada, mas o resultado é individual. Com a salvação individual. O resultado de Judas, você viu no que deu. O salário do pecado é a morte. E ele colheu. Deus deu a semente para ele. Também. Do tamanho da mesma semente que deu para todos. Deu para ele. Essa semente dele virou um veneno para ele mesmo. Porque resultou num homem mau, andando do lado de Deus. Andando com Deus. Então isso não quer dizer. Deus faz acepção de pessoas. É como a Bíblia diz lá nas parábolas das virgens. Das 10, 5 e 5. Prudente e insensato. Essa nós vamos conviver. Nós vamos conviver até a vida
Então isso é um resultado de que quando a pessoa tem a oportunidade de fazer o certo, ela faz errado. Ela tem a oportunidade de se tornar uma pessoa boa e ela continua com assim, indo no ruim e ela prejudicando a obra de Deus, prejudicando a caminhada. Mas isso aí é um particular de Deus com cada um para lá, amém? Então aqui, irmãos, Deus no versículo 39 despertou, no versículo 40 disse-lhe, aí vem o tratar de Deus com eles, o particular, porque só estão tímidos, ainda não tende fé. Então foi um vexame. Jesus esperava uma atitude de fé e eles não tiveram. Eles foram falhos nessa parte. Amém? Então, Jesus repreende. Com certeza Jesus teve outra aula com eles, outra chamada de atenção que não está aqui. Mas com certeza Jesus chamou os 12 em particular e falou mesmo como eles deveriam agir, né? Agir em outras situações. E Pedro aprendeu. Creio que todos os discípulos aprenderam. Mas Pedro aprendeu, sabe por que eu falo e provo para vocês? Não agora do versículo, capítulo, mas lá em Atos. Fala que Pedro aprendeu, porque quando Pedro estava já com a sua cabeça na forca, já estava já preso, pronto para o dia seguinte, pela manhã, ele ser morto. Ele estava preso. E o que Pedro fez? Dormiu. Ele aprendeu. Ele dormiu diante de uma coisa, uma sentença de morte. Pedro dormiu. E o anjo foi lá, acorda Pedro, calça sua sandália, você sabe da história. Então, é isso que Deus quer nos ensinar. A descansar. A não ser negligência na hora que devemos que agir. E descansar na hora que temos que descansar. Aquietar o nosso coração. Tudo tem o seu tempo certo, a sua hora certa, porque nós temos a direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Então aqui para terminar o versículo 41, né? Olha aqui. E sentiram um grande temor. Diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eita Deus! Também fiquei assim no cenário na hora que eu fui estudar, porque irmãos, cada vez que eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, vou lá, vem cá, prego toda semana e tal, mas eu já disse para vocês e digo de novo, não sei nada. É só o Espírito Santo para nos orientar, nos mostrar, conhecer a letra é uma coisa, agora trazer a palavra como o Espírito Santo quer é diferente. Então quando eu estava nesse cenário aqui, nesse último versículo ali, eu também comecei a meditar de novo, falei, Senhor, que é isso? Olha só, sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Oh, glória a Deus. Aleluia. Caminharam com Jesus, viram milagres, presenciaram tantas maravilhas, foram ungidos, foram escolhidos, receberam autoridade, receberam tudo que eles precisavam para dar continuidade. E chega naquele momento e pergunta, quem é esse homem? Esse eu não conheço. E agora? Eu te pergunto, você conhece Jesus?
Jesus? Igreja, você conhece Jesus que tanto você anda, caminha? A Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, ninguém vem ao Pai senão por Ele, por Jesus. Você está no caminho, você está andando com Ele. Você sabe quem é Jesus, você disse que você é de Jesus. Mas você sabe quem é Ele? Que eu disse que não sabia. Ficaram, o vento acalmou, tudo acalmou, e eles falaram, ficaram lá cochichando entre eles lá, e agora, que esse homem, cadê o mar, a natureza obedece. Amém? Vamos aprender com essa lição. Vamos aprender que verdadeiramente nós andamos com Jesus, mas nós sabemos quem é Ele? Quem é Jesus? Irmãos, uma coisa também que eu prestei atenção, porque está lá para frente. A gente vai lá na frente, vai lá atrás, né? É quando Jesus foi lá para a terra dos Gadarenos, os discípulos não conheciam. Estavam com Jesus. A gente não vai tão no pé da letra, mas eu sei que os discípulos conheciam Jesus, mas estão a ponto deles ficar daquela forma. Mas Satanás sabia que era Jesus. Quando Jesus pisou na terra dos Gadarenos, o Gadareno sai, aquele homem cheio de legiões de demônio. O que tu vens fazer aqui, filho do Deus Altíssimo? O que tu veio? Então, irmãos, isso mostra que muitas das vezes quem está no caminho, na igreja, não tem prestado atenção tanto em Jesus. Mas Satanás, ele tanto sabe quem é Jesus, quanto ele sabe cada um de nós, quem é cada um de nós. Então venhamos prestar atenção, glória a Deus, por isso, porque isso me chamou a atenção. Amém? Enquanto os discípulos estavam andando com Jesus para ver o que ia amar, muitos, não estou falando dos 12, estou falando de outros e outros e outros, que até mesmo não aceitaram a palavra, que diz que era muito dura, e abandonaram Jesus. Mas que nós podemos, irmãos, glória a Deus, nós possamos aprender com essa mensagem hoje, que se Jesus está no barco, você vai descansar. Você vai, aleluia, fazer o que você vai fazer, sabendo que Ele está no controle. Se você tiver que agir, é ação. Se você tiver que descansar, vai descansar. Se você tiver que tomar uma atitude, essa atitude de fé vai trazer o resultado do tamanho da sua fé, o milagre que Jesus espera de cada um de nós. Amém? Então vamos ficar de pé. Amém? E eu concluo dizendo que Jesus Cristo provou que é o Senhor da natureza e de todas as coisas. Não há nada impossível para Ele. Ele pode fazer infinitamente muito mais, amém, daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a você, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.